E resumindo o nosso papo de hoje, recebemos aqui Gabriel Pascoal, que é oceanógrafo, não é cenógrafo, né? Acabamos nem falando do perrengue do cenógrafo. E ele contou um pouquinho sobre as profundezas, como que funciona a medição, como funciona a análise, que dados que tem, muitas curiosidades, perrengues, né? Tipos de equipamentos, inclusive um caso curioso de medir profundidade não na água, mas em animal. Enfim, você vai ter que assistir pra descobrir, beleza? Então, assiste aí desde o comecinho. Muito bem, Marujo, seja bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido podcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. Eu vou iniciar os trabalhos, antes de você me lembrar. Muito bem. Seja muito bem-vindo a bordo, e hoje nós não vamos ficar só a bordo, nós vamos nas profundezas do oceano, porque temos aqui um oceanógrafo, mas antes de eu apresentar ele a vocês, quero, como sempre, fazer os agradecimentos iniciais. Então, primeiro a você que está conosco, olha o corte, tá rápido de câmera. Você que está conosco aqui fielmente há tantos meses, tantos anos, ou você que está chegando agora, seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, e aproveita para já deixar um like, porque vai valer a pena esse episódio, como todos os episódios, né? E aproveitando também esse momento de agradecimentos, quero agradecer a nossa querida T2S, software e tecnologia para o setor portuário, aqui representada hoje por Rodrigo Salgado. Muito obrigada pela sua presença. De nada, é sempre um prazer estar aqui. Hoje vai ser... Meu parceiro de ampulheta. Top. Hoje vai ser top, Hoje vai ser um papo profundo. E também nossa querida Logcomex, inteligência de dados para o comércio exterior. Nossa, foi tão rápido agora, inteligência de dados. Você precisa analisar o mercado, precisa estudar, fazer estratégia de mercado, conte com a Logcomex. E não se esqueça que tem evento em setembro da Logcomex, hein? Aproveita para conferir Logitech, com a né? gente. É Logitech? É, Comex Tech Forum, né? Vai ter uns palestrantes. Top de linha. Entre em contato com a gente se quiser um desconto na inscrição, viu? Tamo junto. Muito bem, podemos começar agora os trabalhos. Queria apresentá-los, nosso querido Gabriel Pascoal, falei certo? Falou certinho. Gabriel Pascoal da Hidromares, que é oceanógrafo. Inclusive, eu estava aqui brincando um pouquinho antes, né? Ele falou que às vezes o oceanógrafo é confundido com o cenógrafo. Né? Cenário, oceano, tudo a ver. Gabriel, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite, fiquei muito feliz. Vamos bater um papo bem legal hoje aqui. Com certeza, vai ser show. Antes da gente entrar nas peculiaridades e perrengues da profissão, eu queria pedir pra você contar um pouquinho do Gabriel. Quem é o Gabriel na formação? Você sempre quis trabalhar com o oceano? Da onde surgiu isso? Você já trabalhou com alguma coisa inusitada antes? Ou a tua carreira já começou no oceano e segue? Eu queria ir pro cenário e... queria ir pro cenário e foi pro oceano, confundi a palavra na hora da matrícula. Não. Eu sempre quis ser oceanógrafo. Na verdade, sempre quis não, né? Quando eu tava na adolescência, tinha um primo meu que falou, não, eu vou ser oceanógrafo. Uau. Ele queria... Eu olhei e tal, fiquei instigado. No final ele não fez. Não fez. Foi fazer publicidade, nem isso. E vocês dois eram de Santos? Não, eu sou de São Paulo, né? Tô aqui há 12 anos já em Santos, então sou quase santista, mas sou de São Paulo, minha família é de lá, e esse primo também era de lá, né? E naquela dúvida do que fazer, o que não fazer, eu fui visitar lá a USP, meu pai fez também USP, etc. E vamos ver os campos, vamos ver o que tem aqui, o que você gosta mais, né? Eu sempre fui muito bom de exatas, tudo mais. E fui visitar o Instituto Oceanográfico. Na época eles tinham um livro lá que explicava mais ou menos as áreas. E uma coisa que me chamou a atenção da oceanografia é que ele era dividido em várias áreas. Então tinha a oceanografia física, a química, a geologia e a biológica. Uau. Pô, pra quem tá na dúvida do que fazer, vou fazer isso, e depois tinha meio que uma especialização em uma das 4 áreas, né? É isso. Prestei o vestibular lá na USP pra isso. Todos os outros vestibulares eu prestei pra medicina, não sei porquê. Medicina. Tem um campus aqui, não tem? Em Santos? De oceanografia... Da USP? Não. Que tem um é? navio que fica ali onde agora o Parque Valongo tá parado ali, né? Eu achava que ali perto da CT era alguma coisa assim. Depois eu vejo. Eu sei onde é. Sabe, lá da CT? Mas é de petróleo, né? Isso, é da USP de Engenharia de Petróleo. Isso. Tá. Ali no final da Ana Costa, né? Isso. Não, é de Engenharia do Petróleo lá. Fecha parênteses. Mas é isso, daí eu empolguei e falei, caramba, vou
já que eu não preciso decidir agora, tem essa opção de fazer essas 4 áreas, vou ver depois, mais pra frente eu vejo, né? E acabei prestando, acabei passando, não passei nas medicinas. E conheceu o pessoal da Hidromares, os seus sócios lá? Isso. Estudou contigo? Tudo da faculdade, da mesma turma. O meu sócio Alexandre, ele era da minha turma, entramos juntos, tudo mais. Inclusive, assim, a gente morava em São Paulo, é relativamente perto, né? Que é 2 vezes Santos, né? A gente... Então, minha avó buscava os dois, trazia pra casa, então a gente ficou muito amigos, né? E a Adriane, minha outra sócia, ela tava, na época que a gente tava cursando a graduação, a gente iniciou uma iniciação científica no laboratório de hidrodinâmica, lá na USP. E ela, enquanto a gente tava em iniciação científica, ela tava concluindo o pós-doc. Uau! Né? Ela tinha feito um doutorado na Alemanha, voltou, deu aula em Ilhéus, e daí tava fazendo um pós-doc no Instituto Oceanográfico. E a gente conheceu lá, né? Onde tem o tanque lá, de hidrogênio? Então, o tanque de provas numéricos... É um tanque gigante lá. Esse é na engenharia. Na engenharia. Legal. O meu Instituto Oceanográfico. Assim, a gente tem relações, eu trabalho bastante com... A Hidromais faz trabalhos com tanque de provas numéricos, tudo. Porque daí faz essa junção, né? Entra com a engenharia, os navios... Eu só vou fazer e a gente pergunta entra de com o curioso. ambiente. Isso, é curioso. É pergunta de boteco aqui. Mas a ideia é essa mesmo, cada um na sua especialidade, né? O que é esse tanque? Agora eu fiquei curioso. Eles fazem as simulações do comportamento dos navios em escala, né? Numa escala reduzida. Tem tanto o FCTH, que é a Fundação de Estudos Hidráulicos, que tem uma maquete dos maiores portos, principalmente da Vale, tem alguns projetos lá, e eles simulam um tamanho reduzido como que vai atracar o navio, etc. E tem o tanque de provas numéricas, que daí simula movimentações das embarcações, plataformas, né? Trazer da teoria, tem os modelos e traz para as miniaturas, que assim, para ver como que é o comportamento deles ao ambiente, entendeu? Então, nós trabalhamos juntos, a gente entra com a simulação do ambiente, né? E eles entram com a parte de engenharia. Como que o navio vai responder àquele ambiente. Que da hora. Então, é bem legal. Aí você concluiu a faculdade lá na USP. Concluí a faculdade... Que ano isso? Veio pra cá. 2010. Isso. Daí, no meu último ano de graduação, a Adriane, que hoje é minha sócia, me chamou pra estagiar aqui na Hidromares, né? E a gente começou. Eu fiquei ainda morando em São Paulo, eu e o meu sócio, de 2010 até 2012, quase 2013, a gente morava em São Paulo e vinha pra cá. Era mais rápido, às vezes, vir pra cá do que ir pra USP e estudar, assim, de onde eu morava. E assim. a Hidromares já existia ou vocês criaram nesse momento? Já existia. A Hidromares começou em 2002, inclusive na incubadora de empresas da USP, tá? Por pós-graduando do laboratório que a gente fazia parte, e focava principalmente na parte de modelagem numérica, que é simular o mar no computador. Tá? Então, olha, tem aqui o estuário de Santos, como as correntes, ondas, marés vão se comportar com o estuário de Santos. Tá, com as forçantes que vêm, passagem de frente fria, rios, etc. Você simula isso, monta esse modelo no computador, simula isso. Pô, vou dragar, vou aprofundar. O que isso vai acontecer? Vai ficar... Quanto tempo vai assorear? Isso vai mudar as ondas, vai mudar as correntes. Vou fazer um corte aqui no terreno para implantar um novo terminal. Poxa, será que as margens do lado vão se manter? Vai ter um impacto ali? O que isso vai ter? Então a gente fazia toda essa parte de simulação. Muito isso, né? O emissário de Santos, se eu ampliar ele tantos quilômetros, para onde vai esse efluente? Volta pra praia, não volta pra praia, em que condições, né? Então a gente fazia toda essa parte de simulação. Na verdade, a gente, na época, não fazia, mas é a minha especialização e a especialização dos meus 2 sócios também, né? E daí veio pra Santos em 2006, a Hidromares. A Adriane, que tava morando aqui já, que é minha sócia. E ela falou, vou abrir o escritório lá. Como ela que tava puxando, os outros eram pós-graduandos, às vezes alguns professores que eram sócios, então tinha uma atividade principal e a empresa era secundária. Ela não, assumiu, ok, a empresa vai rodar, exatamente. Ela estava desde o começo? Não, ela entrou em 2005, mais ou menos, quando ela entrou no pós-doc lá, tá? E daí começou. Daí quando o Alexandre entrou, ele entrou em 2009, 2010... Daí o pessoal, né, poxa, vou viver de dar aula, vou continuar fazendo minhas pesquisas, não quero mais... A Adriane falou, poxa, não vou tocar sozinha. Me chamou e chamou o Alexandre para serem sócios. Na época a gente era bolsista, pô, vamos. Vamos. E daí a gente começou. E só que a gente, recém-formado, queria ir pro mar.
né? Que a gente tava falando aqui antes, assim. Eu queria ir pro mar, usar os equipamentos, queria mexer em equipamento eletrônico que faz os sensores, que faz as medições de correntes, ondas, marés. Na época, a gente pegou daí uma representação de uma marca americana, né? De um sensor que mede ondas e correntes, o que chama de ADCP. A gente tem uns termos... Aí vocês já tinham esse sensor, na época que vocês estavam no comecinho, então era só modelagem. Só modelagem. Era tratamento de dados. Vocês tinham um modelo matemático... Isso. Eu trabalhava com climatologia, pegava os dados da Petrobras e fazia uma climatologia para fazer análise de dados. Embarquei pela Petrobras como... fiscal de qualidade do levantamento de dados. Então, a gente mexia com dados de que outros coletaram, tá? O banco de dados passados. O que vocês vendiam desses... Criava-se um produto com relação a esses dados para alguma empresa? Ou... Geralmente era para licenciamento ambiental. Né? Tá. Então, por exemplo, a gente tem alguns capítulos de livros que a gente é coautor de, por exemplo, a Petrobras vai fazer um campo de petróleo. Precisa ter toda uma caracterização do ambiente, até para uma questão de segurança, tá? Se vazar para onde que vai esse óleo, etc. Então a gente fazia esses estudos, essas caracterizações para esses empreendimentos. Ou aqui vai implantar um terminal aqui em Santos, ele vai ter um lançamento de um efluente, né? Porque aqui um dos problemas dos terminais portuários, às vezes não é nem um efluente de esgoto, alguma coisa, como eles carregam várias cargas, por exemplo, fertilizante. Então, tem as pilhas de fertilizante. A chuva vai passando, lava isso, cai num canal e isso vai pro mar. O fertilizante pode ser um contaminante, depende da quantidade e tudo mais. Tá, como que vai ser a disposição, qual que é a quantidade, etc. Né? Então, a gente fazia esses estudos, essas simulações e Vocês chegaram a vendia essas consultorias. Analisar algum dado da BTP quando ela estava implantando aqui? Porque é muito curioso que ela foi feita em cima de um lixão, né? Do que mas um aterro. No caso da BTP, a gente acabou não trabalhando. Eu fiz alguns outros trabalhos mais pra frente de monitoramento, mas não na implantação. Dragagem deve ter feito alguma coisa. Dragagem, sim, corte de terreno. Onde solta, né? O resíduo que draga aí. Eu lembro que eu tinha uma época que era moleque, era do lado do Forte da Praia Grande. Depois, não, vem mais pro lado do Guarujá. E aí vai ter mole, não vai ter mole. Tem um monte disso tudo isso aí, não tem? Você coloca um molho que pra onde que vai, o que vai acontecer com a circulação, vai sedimentar aqui, vai sedimentar ali. A praia engorda ou não engorda, né? Isso aí. Eu tava lá no Ceará semana retrasada, né? E tem o Porto do Mucuripe ali. É Mucuripe? Isso. O Rony Dantac, inclusive, abraço pro Rony, que nos recebeu super bem. Ele falou que quando fizeram ali o mole, é mole, né? Mole. Isso. Eles não tinham a prainha ali. Criou-se uma prainha. A praia engorda, por causa do fluxo. A areia veio pra lá naturalmente por causa das correntes que foram trazendo por causa da construção do óleo. Né? Então, qualquer intervenção que tenha pode ter um impacto. Aqui... Eles chamam de prainha lá, o lugar. Prainha do Porto. E tudo. Vai construir um terminal novo, vai cortar, vai virar uma parede. Antes era um talude, que a gente chama, né? Isso tem um impacto. A corrente vai ficar mais intensa. Nem passava água ali, né? É verdade. Você dragar também, você centraliza o canal. Tem pressão também, não sei se a pressão vai... erosão na margem, né? Isso. Né? Você tira essa proteção, a margem do lado, talvez, pensando nas dársenas aqui do Guarujá, você tira aqui, faz um corte no terreno, do lado pode erosir ou pode assorear mais, né? Sim. Então, tem bastante coisa que acontece. E uma coisa legal dessas simulações que a gente nem pensa, né? De efluente. A gente tem feito bastante, você falou do Ceará, eu lembrei. A gente tem feito bastante trabalho para usinas de hidrogênio verde. Não sei se já trataram desse assunto, né? Que são a produção de hidrogênio através de fontes renováveis, né? E lá no Ceará estão com vários projetos desses. Sim. E um efluente, que esse tipo de trabalho é um efluente térmico. É a mesma água, só que mais quente ou mais fria. Sim. Às vezes, lógico, um pouquinho, na hora que você esquenta, talvez evapore e muda um pouco também a quantidade de sal, né? Sim. Mas, prioritariamente, ela é jogada mais quente ou mais fria. Você fala, pô, temperatura, né? É um impacto, mas sim, gera impacto. Os animais, etc., estão acostumados com aquela temperatura, né? Então, quando você jogar isso 2, 3, 4, 5 graus mais quente, quanto tempo vai demorar para ele voltar, se espalhar e voltar, né? Então, é um trabalho bem interessante. Tem feito bastante isso lá no Ceará, esses projetos de hidrogênio verde. Muito legal. A construção do PCM é uma coisa absurda, né? Meu, tem tanta pergunta que eu não sei nem como começar. Tem uma boa. Tem mais alguma coisa da história da carreira? Não, aí você veio pra Santos, Santos desde 2012.
2010, trabalhando, eu ia e voltava aqui, Ele né? fez o contrário do que a galera, né? A galera mora aqui e trabalha lá. Esse era o bom, o que eu falei, a gente não pegava trânsito nenhum. E ele já vinha conversando, já ia trabalhando. Muitas vezes já conectava, fazia reunião, já... um ia dirigindo, o outro ia do lado. Legal. E a gente não pegava trânsito nenhum, nem pra subir, nem pra descer. Então... Pra quem era de São Paulo, putz, era ótimo, né? E hoje a Hidromares, qual que é a estrutura dela, o tamanho dela? Tem quantas pessoas hoje a gente tem 65 pessoas. Uau, que legal. 65 pessoas. E vocês aí, vamos lá, você tava lá no modelo. Não é tudo oceanógrafo, não. Tem não, várias... a maioria acho que a gente tem na faixa de uns 20 oceanógrafos lá. Eu dei uma sapiada no LinkedIn, aí tava, precisa, contrata. A gente tá com bastante vaga. E quem quiser, pode... Os caras, legal pra cara. Assim, cara, aquele tipo de... Eu não sei o que... Um adolescente saindo do terceiro colegial ou do terceiro colegial pensa... Quero trabalhar lá. Esse nome... Isso deve ser legal. O cargo chique. E aí você estava lá no modelo matemático, e aí você começou a falar do sensoriamento, porque eu não sei hoje... Hoje vocês são meio a meio, modelos, estudos e equipamentos, porque o equipamento de vocês e as soluções que vocês colocaram em cima dos equipamentos, me parece... vai ser um podcast inteiro sobre isso. Então a gente começou a representar a marca de equipamento. Então a gente começou a aprender muito sobre os sensores, né? Que são sensores muito específicos, né? Para ir pro mar, né? E tem sensores que é para 11 mil metros de profundidade. Para cada tipo de ambiente é uma coisa diferente. E a gente começou a se especializar nisso. Falou, vamos usar aqui, né? Ir mais para campo, etc. E daí a gente começou a ver que muitos dos casos, principalmente quando o cliente era um terminal portuário ou de outras áreas correlatas, eles não queriam equipamento. Que é o serviço. Eles queriam dado. O terminal portuário não queria comprar um ADCP, nem sabia o que era o ADCP, ele queria um dado de corrente de onda. Né? E eu falei, pô, mas vocês instalam? Ah, mas eu quero ver esse dado em tempo real. E daí a gente começou, já tinha um pouco a ideia, né? A gente começou a fornecer os dados que os sensores mediam. Então, a gente desenvolveu o que chama de SISMO, que é o Sistema de Informações Meteorológicas em Tempo Real. E a gente instala os sensores, transmite esses dados e disponibiliza numa plataforma web e um aplicativo de smartphone para acessar essas informações em tempo real. E hoje é o principal, assim, o que roda, 50 pessoas dedicado a esse produto, assim, né? Então, representa hoje cerca de 80% do faturamento. A gente faz modelagem. Eu imaginei. A atenção no site de vocês era o SISMO. É esse. Então, a gente começou a trabalhar bastante nisso e deu bastante certo. A gente começou com um primeiro projeto aqui em Santos para praticar de São Paulo. Legal. E isso virou uma vitrine. Sim, né? Claro. Aí começou a espalhar pelo Aí vocês Brasil compram o todo. Equipamento, o equipamento é de vocês, a vocês gente compra os equipamentos, e daí a gente integra, às vezes compra os equipamentos de cada lugar do mundo, compra uma boia aqui no Brasil e fazemos importação. Valeu bastante. Tanto pra gente como pra revender pros clientes ou auxilia os clientes também, né? Porque a gente vende, como a gente é representante, a gente usa os equipamentos. Muitas vezes a gente é os maiores clientes da América Latina das fábricas, mas a gente também representa os equipamentos. Já estão fora do Brasil? Ainda não. Na verdade, a gente fez alguns projetos, principalmente de modelagem, para Colômbia e outros países assim, né? Mas esses que a gente consegue fazer à distância, tá? Porque esse é um desafio nosso hoje, né? Hoje tem projetos de monitoramento em tempo real dos portos desde Rio Grande até o Pará. E essa logística é um dos grandes diferenciais nossos, que a gente conseguir atender elas e manter esses equipamentos funcionando o tempo todo, porque às vezes eles são abarroados, o próprio ambiente degrada, etc. Toma uma porrada do navio. Então, assim, não é nem tanto navio, muitas vezes são embarcações menores, né? Interação com pesca, com redes de pesca fantasma, etc. E às vezes é embarcações menores de apoio aos terminais portuários. Esses dias teve um equipamento atropelado por um rebocador do próprio cliente, né? Daí acaba sendo a maior interação que tem, às vezes, é o próprio cliente
bastante com os nossos sensores, assim. Aí tem que sair alguém daqui pra ir lá. Sair pra lá, daí a gente mantém sobressalentes e tudo mais. Aham. Essa é a maior parte, a gente fornece o dado, que nem eu falei. Tem alguns clientes, pelo formato deles, que eles querem ter o ativo. Daí eles compram o equipamento, mas daí eu instalo e faço o serviço de manutenção, transmissão dos dados. Dá um exemplo de que dados que vocês... É o quê? Batimetria? Correntes, ondas, marés, ventos. Então, se a gente olhar aqui no aplicativo, eu consigo ver aqui em Santos, Paranaguá, Rio Grande, como que tá a corrente, onda, vento, neblina, que tem sido um problema bastante intenso esses dias aí, né? Vocês atendem navegantes também, não? Navegantes não. Navegantes, o que tem de neblina, né? Não, tem bastante. Já fiquei presa lá. E aí também disso daí derivou o forecast, né? Vocês têm... Aí tem um outro produto, uma outra solução que é de previsão. Previsão, em cima dos dados que vocês já coletam. Você, já manjo disso aqui. Já sei que, pelo meu modelo, que... Isso. Então, assim, até o momento aqui, a gente tá falando do dado e a gente vai de agora, pra tomada de decisão. O porto abre ou fecha, né? Com esse dado. Não precisa manobra, né? Não precisa alguém lá fora ver se o tempo melhorou, etc, né? E tira também aquela questão da pessoalidade, né? Ó, a onda tá 1 metro, pro outro não, tá meio metro. Já um pode abrir, outro não pode abrir. Quem que tá certo, o que a gente vai fazer, né? Então, por enquanto, é a confirmação do dado com precisão, né? E daí depois a gente começou a criar um banco de dados gigantesco, né? Que não falei. Hoje eu posso falar que eu tenho a maior rede de monitoramento da costa do Brasil. Tem concorrente hoje, tu? Tenho. Mas brasileiro? Assim, se somar todos os meus concorrentes, dão metade dos meus projetos. Isso que eu vi, porque, eu falei, autoridade. Eu olhei assim, tamanho. Cara, eu falei, autoridade. Os clientes, todo mundo. Não, que nem eu disse, ter aqui a Praticar de São Paulo como foi crucial, assim. Foi uma vitrine. O maior porto da América Latina. Agora eu falo que não é, mas... Né? Depende da América do Hemisfério Sul, etc. De qual é o critério que é o critério que considera. Mas na época sempre se falava maior. E foi. Daqui fui pro Rio. Daí comecei com vários terminais lá, né? E comecei a espalhar pro Brasil todo, né? Então, era um produto que só a gente tinha na época. Hoje tem concorrentes, mas assim, são mais spots. Já tava... Por exemplo, um concorrente que atua só em Santa Catarina. Por isso que eu não tenho Itajaí. Ele tá só ali naquela região. Entendi. Tem outros em outros lugares que daí tem 1, 2, 3. Eu tenho 33 presença, né? portos e terminais aqui no Brasil. Que da hora, show. Então, acho que tinha esse banco de dados gigantesco. E daí a gente começou a ver muito essa questão de inteligência artificial, isso há 4, 5 anos atrás. Qual que é o requisito para inteligência artificial? Você ter dados. Ter histórico. A gente falou no último episódio sobre isso. Sobre dados, então, assim, se eu não tenho, essa é a vantagem. Mas eu tenho e tenho dado novo chegando o tempo todo. Tá? Então, assim, previsão. Poxa, tem N empresas que fazem previsão pelo modelo numérico, que inclusive é a nossa especialidade, né? Mas... Poxa, você sabe, você olha na previsão, amanhã você não sabe se ainda você vai de casaco, guarda-chuva, se de bermuda, né? E a tua previsão é para planejar a entrada e saída de navio, por exemplo, não é? Como que você vai tomar uma decisão de entrada e saída de navios milhares de dólares parados com essa qualidade que a gente tem hoje, né? Se eu vou parar um carregamento ou não, porque vai chover no meu grão. Né? Poxa, eu não sei se tá, né? As previsões de modelo hoje, elas são feitas 1, 2, últimas vezes 4 vezes por dia. Então todo esse gap, elas não, de tempo entre uma previsão e outra, ela não é atualizada. Então se o tempo mudou, você continua com aquela previsão, né? A nossa não. Lógico, tem a restrição que eu só ponho onde eu tenho dado em tempo real, mas a gente usa, lógico, um background de outras modelagens, de outras previsões, e vai corrigindo essa previsão com o dado que vai chegando e com a inteligência de que ela sabe, olha, se começa a subir a maré nesta velocidade, vai subir mais ou menos até tal nível. Lógico, eu estou simplificando aqui, né? A gente leva vários parâmetros em consideração. Leva estações próximas. Poxa, se já tá ventando em Paranaguá, vai chegar em Santos daqui tanto tempo. E de Santos para chegar no terminal de São Sebastião é 1h55 em média. Lógico, o computador já leva isso, dependendo da velocidade que deslocou de um para o outro. Né? E ele vai aprendendo, então é uma previsão que é corrigida pelo dado o tempo todo. Em que momento que você se apaixonou por esse negócio dessas variáveis, oceano, sem ser a parte biológica igual você falou, na oceanografia tem várias áreas, né? Em que momento que você falou, é isso aqui que eu quero? Eu entrei na oceanografia querendo
geologia, assim, focado em petróleo, etc, né? Mas logo no começo eu gostei bastante dessa parte de física e que eu vi muito mais aplicação, assim, né? Eu acho que mais por uma questão de proximidade da costa. Esse foi um ponto importante, eu acho que até de... Oceanografia geológica, putz, você tem que afundar não sei quantos metros, cavar, e tem que ser o óleo e gás, então... Acho que tava mais distante. Sim. Isso, na hora que eu comecei a ver as matérias, poxa, é a onda que tá quebrando na praia, é a maré que... Eu lembro, inclusive, fui numa viagem com a minha família lá no Nordeste e tinha as piscinas naturais lá, e o cara falou, não, é de 12 em 12 horas a maré. Eu falei, opa, não é de 12 em 12 horas, é de 11 horas. Então, assim, e daí tem a tábua de maré, é diferente, etc. Então eu comecei a ver que era um negócio muito mais próximo do dia a dia, e isso me atraiu bastante. Legal. E essa parte de oceanografia... A visualização prática, né? Na prática, quantos sensores, por exemplo, quantas boias você tem aqui em Santos? Pra gente ficar mais tangível, assim. Em Santos... Quantos equipamentos? No mar, assim, boiando, assim. Não, eu conto por estações, né? Às vezes tá no pier, às vezes tá no fundo, são... E quem te contrata, desculpa, só pra parar a pergunta, são os terminais ou é, tipo, o porto? Acho que são os dois, né? Os dois. Você fornece que não falei, dados aqui em Santos, por exemplo, é a praticagem. Eu tenho mais 2 contratos de praticagem. E terminal também, né? A maior parte são terminais privados, tá? Diretamente o terminal. Tenho contratos com Porto Público, tá? Isso só posso falar. Porto do Rio, né? Licitação fica aberta, né? Porto do Rio e Suape são meu contratantes, direto com a autoridade portuária. E depois a maioria dos casos são com os terminais. Mesmo onde eu já tenho projetos, às vezes os terminais me contratam para um monitoramento mais particular, assim, né? Então, Suape, por exemplo, posso falar também. Por exemplo, eu tenho para Suape e tenho para Petrobras. O terminal fica ali dentro, mas eles querem um monitoramento lá dentro. A Petrobras aqui também, eu tenho um contrato com a Petrobras. Apesar de ter um contrato com a praticagem, tem um monitoramento específico para o terminal da Petrobras aqui dentro também. Legal. Tá? Legal. Então, e quantos Não, aqui em Santos eu tenho 8 estações que a gente mantém, né? São estações depende do caso de um ou do outro cliente, que o equipamento é deles, eu faço a manutenção, né? Às vezes a estação é do cliente, digamos assim, mas eu faço a manutenção e transmito esses dados pelo sistema. No Brasil, eu tenho 105, 110 estações que somam mais de 350 equipamentos instalados. Assim. Uau! Caramba. Então, é bastante coisa. A empresa está todinha aqui em Santos ou você tem alguma unidade de apoio, algum lugar físico assim de apoio? Praticamente tudo aqui em Santos, né? Mas a gente tem uma base que a gente chama de base avançada no Rio. Como eu tenho muito projeto lá, acaba que eu fico lá. Diferente daqui de Santos, né? Que é tudo o Porto de Santos, tem São Sebastião, mas é um caso, né, específico para Transpetro, Petrobras lá, né? Que atua mais. No Rio é muito espalhado, né? Tem Sepetiba, Angra, Baía de Guanabara, o Porto do Açu, entendeu? Então, assim, daí fez sentido a gente ter uma base que atendesse lá e acaba muitas vezes até atendendo o pessoal do Espírito Santo através de uma equipe de lá. Então, fica dedicado lá, porque é um sistema operacional. Se para o meu sistema, se o cliente não tem redundância, aqui em Santos, por exemplo, a praticagem mantém redundância, né? Tem uma boia e uma segunda boia. Parou uma, tem a segunda informação ali, né? Eu tenho geralmente um tempo de contrato que eu tenho que substituir. Geralmente são 72 horas. A gente tá com uma nova boia. E é físico, É físico, tem que levar o equipamento. E a boia fica o quê? Fica ancorada no fundo? O que é? Tem várias formas. O que é boia, né? Tá? O que é boia parece uma boia de sinalização, tá? Uma bola, assim, uma bola. Isso, tem 2 metros, 3 metros, até 4 metros de diâmetro, depende do caso, assim, né? E muitas vezes a gente, inclusive, tenta instrumentar as boias do canal. Porque, lógico, reduz custo de manutenção, para o cliente já existe aquela estrutura, e também é menos um perigo à navegação, porque mais uma boia, mais uma luz para o navegante, para o capitão, para o prático ver, né? Mais alguma coisa para atropelar, etc. E o pessoal adota esse tipo de reaproveitamento de estrutura? Sim. Quando o contratante
tem boias para isso, tem já estrutura, a gente... Eu vi no site uma que tem uma boinha que é com um painel solar. O painel não é? O painel alimenta... Todas as nossas estações a gente... Assim, se eu não vou falar 100%, mas acho que 99% é tudo por painel celular e energia própria. Isso foi até uma questão dos terminais. A gente via muita dificuldade de depender da energia e internet dos terminais. Sim. Mesmo quando o sensor fica no pier. Parei para manutenção, corta energia para o dado. Daí vai fazer uma manutenção na câmera, para o dado. Então, a gente trabalhou, formatou o produto, né, para funcionar com energia solar, prioritariamente. Assim. E aí, tipo, ele armazena pra noite... Isso, tem uma bateria que carrega e depois... Show. Eu vi lá uns diagramas no teu site que aí comunica, é tudo satélite ou tem rádio? Como é que funciona? A maior parte é transmissão via celular. Modem celular, tá? Telemetria, né? Aqueles chips de telemetria. Isso, né? Então a gente tem uns modems, né? A gente desenvolveu um fornecedor, importa, né, de um fabricante de fora, e a gente homologou na Anatel aqui tudo, porque o nosso modem, né, eu nem vendo ele, é assim, digamos, uma parte do meu sistema, né? Ele vai com 2 chips e a gente põe 2 modems, então a gente vai com 4 operadores em cada estação para garantir que o dado vai chegar. Sim. Porque essa era uma das dificuldades que tinha lá atrás, assim, né? Garantir que esse dado vai chegar, senão... Tá, eu vou ou não vou numa... deixa eu olhar o sinal. Não chegou o dado. Por quê? Porque, tá fora. A operadora tá sem sinal. E uma coisa interessante, né? O maior problema nosso de transmissão que a gente tinha era em épocas de Réveillon, por exemplo. Daí vem todo mundo pra praia. Congestiona. Quando a gente tava no Porto do Açu, por exemplo, é uma cidade... O Porto do Açu, não sei se vocês conhecem, não tem nada lá, né? Na verdade, a cidade é longe. É longe. Serra, né? O pessoal vem em Campos, desce pro Porto. Isso, e assim... Só que tem uma praia do Farol, não lembro exatamente como chama, que nessa época lota. E daí qual que é a infraestrutura de telefonia? É uma antena pro porto, né? Hoje mudou já, né? Mas quando começou o Porto... A gente tava lá, tava na boia no primeiro navio lá do Porto do Açu. Então não tinha nada, só tinha areia lá, né? Que legal. A gente via, né? Então sobrecarregava a rede. Então tem que trabalhar com todas as operadoras, assim, né? Show. Então esse é um ponto. A maioria dos casos tem transmissão rádio em alguns casos e satélite, o satélite principalmente quando é uma área mais isolada, tá? Ou para projetos offshore. O que você tem mais longe, assim, afastado? Mais longe... Da costa. É para campos de prospecção de petróleo. Tem monitoramento, por exemplo, no campo de Peregrino, que fica... Nem lembro quantas milhas fica... Nesse caso, ficava a 120 metros de profundidade, assim, tá? Tem essa transmissão satélite, né? Não tem jeito, não tem telefonia que pegue, né? E mergulhador, vocês também têm contratado? A gente contrata depois por locais. Como a gente atua no Brasil todo, é o tipo de coisa que eu ficar deslocando a equipe, ia ficar mais caro do que eu sublocar. Embarcação e equipe de mergulho, quando precisa, a gente loca em cada local. Tem algum porto do Brasil de onde vocês atuam que você fala, caraca, quantas variáveis, quão complexo, nunca vi tantas coisas pra monitorar num lugar só. Tem algum case assim mais complexo? O Santos. Santos é que são vários ambientes aqui, né? Tem problema de onda lá fora, nível ao longo do canal, né? Não é o mesmo problema. Você tem que ir mudando os equipamentos. Esse é onde entra o conhecimento de oceanografia, né? Olha, aqui... Porque você não precisa colocar medidor de onda dentro do canal. Só tô gastando dinheiro, aí entra o nosso conhecimento. Então a gente junta com o pessoal, por exemplo, de navegação. Olha, eu sinto dificuldade de fazer a manobra aqui. Poxa, daí a gente entra com o conhecimento do ambiente, onde vai medir para ter o melhor dado, etc. Então, a gente então faz eu vou puxar uma polêmica. Pode falar. Não sei se vocês já estavam atuando aqui quando aquele navio derrubou 47 contêineres no mar. O que podemos falar sobre isso? Oceanograficamente falando. Quando o navio derrubou 47 contêineres no mar. Login Pantanal. Né? Cabotagem. Porque uns dizem que foi a maré subiu demais do nada. E os outros falam, não, é porque não amarraram direito. E aí cada um... ali foi assim...
foi onda, né? Prioritariamente a maré não sobe tão rápido assim. É que esse é um ponto, né? O termo... Tem muitos lugares que chamam onda de maré, maré de onda, corrente né, que é a correnteza de maré. Assim, pode ser isso também, uma confusão de termos. Sim. Isso acontece bastante. Mas é a questão de onda, né? De como se tá ali em relação a onda. O que pode acontecer, eu não lembro exato, faz um tempinho, né? Nem lembro se tinha monitoramento na época, tá? Mas o que pode acontecer, e tem terminais e portos que acontece isso, já entrando um pouquinho na área que não é minha, que é da naval. O navio, quando tá ancorado, ele vai se posicionando com base nas forçantes. O vento, se é um navio que tem mais área vélica, que a gente chama, por exemplo, container, tem muita área mais fora da água do que dentro da água. Então, ele sofre mais influências do vento do que a própria correnteza, por exemplo, né? Então, dependendo de como tá o vento, não sei se foi o caso, tá? Tô analisando aqui. Ele pode aproar na ancoragem para onde o vento levou ele, só que as ondas estão vindo do meio do oceano, nem pelo vento gerado no local, né? Que a gente chama de swell, que a onda vem propagando, ela foi gerada lá no meio do Atlântico e veio só propagando, né? Que são as piores para os navios, que geralmente são as ondas mais longas, né? A onda que é gerada no local, assim, pelo vento ali, é aquela onda que o mar fica tudo mexido. Mas às vezes o navio nem sente aquela onda, né? Então pode ser que isso tenha causado um aproamento, fez balançar mais e daí não tava amarrado. Eu acho que pra mim é uma soma de fatores, tá? Sempre acho que é assim. Nunca é uma coisa só, né? Exatamente, nunca é uma coisa só. E dragagem? O que você tem a dizer sobre dragagem? Principalmente em Santos, que é uma briga, né? Assim... É necessário, né? A gente tem que receber os navios. Mas aí vocês estudam, tipo, pra onde é, igual ele tava falando, de depositar do sedimento... Isso, a gente estuda daí mais a parte de modelo, né? Com sensores é muito pouco. Na verdade, às vezes usa o dado para validar um modelo, né? Porque o computador aceita tudo. Eu posso construir um santo de ponta cabeça, né? Metaverso. Eu posso pôr furacão aqui em Santos, né? Posso pôr terremoto, posso pôr o que eu quiser, né? Nossa, vira a boca pra lá, não quero nem pensar. A gente usa os dados mas para validar que o seu modelo tá representando o que realmente acontece aqui, Sim. né? Daí a gente faz simulações. Olha, eu vou dragar aqui. Quanto tempo vai demorar pra assorear de novo? Até pra prever. Eu vou ter que dragar de tanto tempo. E essa parte ambiental também. Poxa, eu vou tirar um sedimento. Sim. Qual é a característica desse sedimento? Ele tem contaminante? Tem qual nível? Como que ele vai dispersar? Né? Daí tem também as áreas de descarte. Porque eles tiram o sedimento daqui e levam para as áreas lá fora, né? Que tem as quadrículas, que o órgão ambiental separou. Tem que jogar tantas vezes aqui para não ir acumulando. E aí simula, olha, esse movimento vai depositar aqui, vai depositar ali, vai para tal lugar. Então a gente faz... Isso é um serviço contínuo que vocês fazem? Não, geralmente é assim, pré-execução. Tá? O que a gente faz depois, muitas vezes, é um monitoramento durante a obra. Então, teve um terminal aqui em Santos que eles iam cortar, né, o terminal. A gente fez a modelagem, isso vai acontecer isso. Foi para audiência pública, licença, né, e a RIMA, toda a parte ambiental. Ok, pode fazer, né? Daí, só que com a condição de que vocês têm que monitorar isso. Pra ver se tá fazendo. Daí a gente ficou 4 anos fazendo daí batimetria para acompanhar onde estava sedimentando ou não, coletando sedimento, mandava pro laboratório, etc. para ver se o que a gente fez, a simulação, tava acontecendo, entendeu? Qual que é o teu maior desafio hoje? Assim, tipo, o que dá mais trabalho, desafio. Pra depois falar o tesão. Eu vou sair de oceanografia. Tem um projeto que é tesão, tu fala assim, caraca, isso é delícia. E tem um projeto de desafio, tu fala assim, caraca, esse daqui, esse tira o sono. Olha, não, projetos assim no norte do país têm sido muito desafiadores, muito interessantes, assim, né? Norte, Pará. Pará, assim, Maranhão é um lugar, assim... Né, que lá tem as marés de 7 metros que geram correntezas super intensas, que então as janelas de manobra são super restritas, então você tem que aproveitar ao máximo possível. São projetos assim, muito legal, que os clientes assim, têm ganhos gigantescos assim com o monitoramento, então é bem legal, e é um ambiente super extremo, assim, é muito legal trabalhar nesses projetos lá. E a parte de Pará, das hidrovias do Amazonas, que tem tido muito
para escoar, né? Toda essa parte do agro, fazer escoar pelas hidrovias, depois ir exportar, etc. por ali. É um projeto bem legal, assim, né? Sim. Então, são complexos porque usam vários tipos de embarcação, às vezes em locais rasos. Então, você tem que ver um ambiente que afeta uma barcaça pequenininha, que daí são essas ondas pequenas, como que atua num navio. E todas as distâncias lá são gigantescas. Não sei se vocês viram, pra sair ali de Belém pra chegar no oceano, é uma distância gigantesca, né? Então a gente teve que sensoriar todo o que a gente chama no canal do Quiriri lá, com áreas totalmente sem ninguém, assim. Então é bem legal, bem desafiador. E fluvial? O que vocês têm? Alguma coisa fluvial? Fluvial a gente tem esses projetos assim... Fora Belém, né? Ali é um canal fluvial. Tipo, no Arco Norte, o pessoal ali que sai de... Isso, não, tipo, Santarém, Miritituba, né, que são mais internos ali, Rio Tapajós, Amazonas, já tem projetos nisso também, de monitoramento, modelagem, é algo que a gente faz com bastante... Nossa, imaginando a complexidade. O fluvial a gente trabalha bastante também com efluentes, né? Então, vou lançar um efluente num rio, Minas, hidrelétricas, a gente trabalha mais. Qual que é o impacto da hidrelétrica que vai abrir a comporta? Que vai... Às vezes é uma água diferente, como que isso tem impacto nos peixes ali embaixo, na comunidade pesqueira. Vai alagar, não vai alagar, depende de quanto que abre. Aí tem que ter parceria com biólogos também. Daí a gente faz. Tem pessoas que processam esses dados dentro do hidromares, dentro do oceano. Hoje contrata laboratórios, outros especialistas e faz essa consultoria mais completa, assim. Sim. O que foi? Eu não lembro quem foi que a gente entrevistou aqui que tava falando que na época teve que fazer como é que é? Hospital para peixes. Não era tu que tava nesse episódio? Porque eles iam implodir uma pedra gigantesca. Derrocagem, era de derrocagem. Isso, derrocagem. Quem foi de derrocagem? Foi a Núria Bianco, eu acho, lá do Sul. Ela teve aqui, acho que foi. Ela falou que ela tava como imprensa de um terminal grande, e aí teve que cuidar de tudo, e todo mundo tá torcendo pra dar errado, pra que se explodisse, né? Não, eles tinham exigido no Ministério do Meio Ambiente que construísse um hospital pra peixe. Eles iam fazer uma derrocagem, que explodir uma pedra lá embaixo, e que se tivesse algum dano à vida marinha, tinha que ter um hospital pra tinha que ter uma área reservada. Uma área pra tratar os peixes. Mas como que eu vou tratar? O peixe morrer, vai boiar. O que eu faço aqui com o peixe? Só vou ver a hora massagem cardíaca. Mas você acha que encontra umas coisas assim. Eles fizeram e não precisou usar. Ainda bem, deu certo a explosão. Ela falou que a imprensa no local tava fazendo mó, né? Tipo, pegava aquelas imagens da bomba de Hiroshima e fazia, olha o que vai acontecer aqui. Não aconteceu nada. Não, mas tem toda essa parte sensacional desse terminal que eu falei que falaram que ia erodir não sei quantos quilômetros. Nossa. Assim, é importante essas preocupações. Mas, lógico, bom, há um tempo atrás foi do navio bomba lá, né? Aqui, que explodir, etc. Temos episódios sobre isso. Então, assim, tem que ter a preocupação, tem que ter a preocupação, tem que ter todas as regras de segurança. Mas, né, o pessoal exagera. Eu vou aproveitar e fazer outra pergunta polêmica, então. Eu estive em Hamburgo recentemente, como eu sempre falo, né? Parcelando um rio em euro. E aí eu atravessei o túnel do Rio Elba, o Elba Túnel, que foi construído há mais de 100 anos. E tem placas acima, né, na água, que o navio não pode soltar âncora naquela região, porque é onde passa o túnel, para evitar qualquer tipo de machucado no túnel. E dentro do túnel também tem uma placa mostrando que o mar, desculpa, não sei qual que é o termo técnico, o solo, como chama? Fundo marinho, o fundo. O fundo do mar termina em tantos metros e acho que de 3 a 5 metros depois é que começa o túnel. E aí eu tenho 2 colegas professores que conflitam nas opiniões sobre o túnel do Porto Santos, né? Porque um fala que muito pouco, acho que é 17 metros, né? Que estavam querendo começar a construir o túnel. Porque aí o túnel chega a 15. Que eles querem que tenha, eu acho. Bem pra 21, baixo. Acho que é isso. Sei. E aí tem um professor contra, falando que isso é pouco, porque logo não vai conseguir passar navio maior. E aí o professor, que é a favor do projeto que tá, ele falou assim, não, mas não tem como fazer mais fundo do que isso, porque senão Santos inteira alaga, vai ceder Santos inteira. E aí eu falei, nossa, como assim? Aí ele começou, existe esse perigo de Santos inteira afundar se a gente fizer um túnel? Nunca tinha ouvido falar. Os impactos ambientais. Mais com engenharia aí, assim. Não,
Minha esposa é engenheira civil, né? Ela falou assim, dá pra fazer tudo. Se quiser fazer uma ponte até a lua, dá, né? Digamos assim, né? Tendo dinheiro pra pagar, tem, assim. Sim. Então, assim, dá. É que, assim, é economicamente viável, né? Talvez ir mais profundo, talvez tenha um impacto de custo, assim, exponencial, não sei, né? Pra reforçar uma coisa exatamente. da costa. Tem algum estudo de limite de aprofundamento do canal de Santos? Ou de algum canal? Sim, tipo, não pode aprofundar mais do que isso. Porque tem o sonho do 17 metros. Eu não sei se vocês estão nessa seara aí. Não tô, mas assim, é muito do custo-benefício, assim, né? Tipo, por exemplo, o ambiente tende a voltar para o que ele era antes. Eu que imagino isso, eu sou um leigão aqui, mas aqui é rio pra caramba pra trás, né? Eu acho que deve ser... A gente vê uma infiltração em casa, né? A água sempre encontra o caminho. Deve ter sedimento entrando por mar e deve ter sedimento vindo dos dois lados. Isso, assim, dos rios principalmente, né? A gente tem um estuário bem complexo aqui, com vários rios chegando, a Serra do Mar é relativamente próximo, carrega muito material, né? Tanto que as nossas águas é transparente, né? É água de Caribe. Então, assim, tem muito... E o ambiente tende a voltar. Ele não tava daquele jeito né, à toa. Era um ponto, digamos, de quase equilíbrio. Ele nunca tá parado, porque as coisas mudam, mas... Então, assim, quanto mais se aprofunda, mais você vai ter que ficar dragando mais, porque ele vai querer cada vez voltar pro momento anterior. Então, é uma viabilidade econômica mesmo. Quanto que vale a pena receber aquele navio 366 já tá recebendo, sei lá, de 400 metros versus o custo que eu vou ter para manter o canal apto para receber ele, entendeu? Então, acho que é mais... mesmo se tiver... Hoje, se tiver... tem uma pedra. Não é limite isso. Você derroca, entendeu? Mas quanto que vai custar para fazer isso, né? E manter isso. Então, é mais viabilidade econômica. Custo-benefício do que um perigo de... Não, porque daí você faz uma contenção, faz etc. Tudo isso tem custo, né? Lógico, não dá pra fazer de formas... que não acontece igual na mina lá em Maceió, acho que foi, né? Que foram cavando uma próxima da outra. Dá pra cavar? Dá, mas, tipo, o certo, qual que eram as regras? manter afastado de tantos metros. Ou você tem que fazer uma baita obra pra segurar, né? Então, tem que tomar esses cuidados. Né? Eu ia falar Já vamos mudar, que a gente tava falando de mar, né? Água de fora da terra. E aí eu vi também lá no site de vocês que vocês têm uma solução, que não é nova, inclusive, para dentro da terra, né? Para água dentro... Isso. É legal. Isso aí, comenta aí. Comenta sobre isso. O SISMO é o Sistema de Monitoramento Meteorológico, esse sistema de monitoramento de inundações e alagamentos. Esse aí. Essa ideia nasceu... A gente é uma parceria muito legal, até ligado ainda com o laboratório da universidade, etc., com alguns pesquisadores dos Estados Unidos, de Nova York, e eles desenvolveram um sistema similar para as inundações e alagamentos de Nova York, que, com as devidas proporções, tem um ambiente relativamente similar com Santos, né? Nova York fica Manhattan, é uma ilha com canal passando atrás, etc., né? O Rio Hudson lá. Então, assim... tem os problemas parecidos com o de Santos. E foi uma época que estava tendo... ainda tem, né? Aquelas ressacas, inundou toda a ponta da praia, etc. E a gente trouxe esse conceito de oceanografia urbana, que a gente chama, né? Até voltando naquela ideia da gente tá mais próximo. O que a gente vê no dia a dia, né? Então tem até um vídeo legal da Adriane explicando esse conceito de oceanografia urbana no nosso YouTube, já fazendo, quem quiser procurar aí, né, Hidromares, no YouTube tem lá um vídeo de oceanografia urbana que explica esse conceito. Legal. Então eu já tinha todo esse conhecimento do monitorar no mar. Poxa, monitorar em terra é tranquilo, né? Então a gente pensou nesse projeto para mitigar esses riscos ambientais num primeiro momento, principalmente em áreas costeiras, cidades costeiras, por isso que o oceanografia urbana, mas que a nossa ideia é replicar isso para cidades, São Paulo, por exemplo, que sofrem com inundações e alagamentos. Cada uma tem o seu caso, né? Então, as costeiras têm mais influência daí com onda, com maré também, além da chuva que impacta na inundação e no alagamento. Então, é um projeto
Apesar de, conceitualmente, estar no nosso site há um bom tempo... Então, a gente tava falando disso, né? Tá desde quando lá? Tá aqui Eu acho que já tem esse produto aí case, no né? site há uns 3 ou 4 anos já. Então não Tá. tem... Esse vídeo dá pra ver no YouTube lá, já tem essa mesma idade. Tem evidência, né? Esse vídeo do Yosemite Urbano já tá há bastante tempo lá. Sim. Mas a gente nunca foi muito pra frente, né? Eu acho que, infelizmente... Porque o problema é que quem deveria contratar isso não tá preocupado em contratar, que são as infelizmente prefeituras, fica né? correndo atrás quando acontece um desastre, que nem em Rio Grande, mas passa um tempo, perdem o interesse, né? A gente tava comentando, poxa, a gente praticamente não vê mais notícias de Rio Grande. Sim. O que tá sendo feito Tá resolvido, lá, acabou né? já, tá tudo resolvido. Daí você vai ver, o aeroporto não abriu ainda, né? A cidade inteira já era, né? Então, assim, a gente perde o interesse muito rápido nesses casos, infelizmente, no Com Brasil, certeza. né? Então, a gente tem essa dificuldade. Mas a gente vê ainda que é um produto que pode ter, assim, pro privado também pode ter grandes empreendimentos, shoppings, centros de Mas por que convenções. você acha que perde interesse? Porque quem tem o poder de talvez contratar não sofre com o problema diretamente, e aí... Pode ser, Né? entendeu? Não mora naquele lugar. Exato. Então, assim, tem a preocupação de aparecer, talvez, num momento de eleição. Os lá no Noroeste de Santos conhece bem isso. Exatamente, que é uma área que sofre todo. Esse é um caso do paralelo de Nova York. Né? Você vai pensar, poxa, qual que é a área que vai sofrer mais com o mar? Ponta da praia, aqui onde o mar tá chegando na Bahia, etc, né? Sim. Não, a água entra por trás. Então, o ponto de interesse, né? Esse é o conhecimento, dados. Alaga quando? É quando a maré tá quando? Precisa chover, não precisa chover? Foi quando tinha... Então, a gente não tem nem esses dados, né? Pra monitorar. Sim. E quem que tá interessado? Quem que vai ter interesse em colocar um sensor? Não. A pessoa já sabe que vai alagar, né? Não tá ali porque quer. Nossa, isso é triste de ouvir, né? Complicado. Mas é um produto assim que a gente vê muito, tem bastante interesse, assim, até uma paixão, mas que a gente tá buscando ainda viabilizar, né? A nobreza do cliente, né? Que é o cliente aí, ou tem que ser muito grande, né? Tem que ser um privado muito grande, com uma área de interesse muito grande, ou é governo, né? E a gente tem alguns lugares, e tem uma questão até cultural, assim, eu vejo... A gente não tem uma cultura marítima no Brasil. Até alguns, no Rio eu até sinto mais, tá? Mas aqui em Santos, poxa, a gente não tem... o porto tá aqui, mas mal sabe o que faz um porto, né? Lógico, a gente tá num ambiente que trabalha com Comex, que trabalha com sistemas para a área portuária, etc. A gente tem esse conhecimento, a gente começa a olhar pro lado, não faz nem... O porto tá lá, mas nunca viu, Quem falou isso aqui também? Falaram uma vez que compararam com o agro, que eu falei, a proximidade. Alguém comparou, falou assim, ó, o porto tem a mesma proporção do agro. Aí você vai pro interiorzão, pros caras lá, qualquer lugar do interiorzão. O cara vive disso. Aí o moleque lá, ele tá vendo o cara com a caminhonetona, ele já sabe como é que planta, sabe o que é um trator, sabe o que é uma colheitadeira, os modelos de colheitadeira que a gente não tem nem ideia, sabe o que cada um faz, qual é a época de planta isso, a hora que planta aquilo, quando troca a safra, quando... O cara, a molecada sabe isso, mesmo que ele não vá viver disso, mas ele quer viver disso. E o porto não causa essa paixão, não sei que caramba que o pessoal não fala de porto cidade, mas não tem exatamente, Mas você vai, por exemplo, para outros países, Hamburgo, você vê mais essa proximidade. Eu sempre falo isso, gente, você vai qualquer chimboquinha, tem um amor pelo porto incrível. Você tem uma lembrancinha, aqui tem uma xícara, tem não sei o quê. Né? Eles amam. Agora começou a desenvolver. Mas eu lembro quando eu mudei pra cá, Ponta da Praia, ninguém quer morar lá. Quer ter um pó do negócio, a poluição do grão. Ninguém quer morar lá. Você queria se afastar do porto, entendeu? Do navio de cruzeiro incomoda. Então, assim, é uma questão cultural. Assim, não é só de Santos. Eu acho que no Brasil todo, com exceção no Rio, que eu sinto um pouco mais. Não sei se é porque quando eu vou pro Rio, eu vou com pessoas que estão muito ligadas a essa área portuária, mas. Tem um pouquinho mais essa aqui cultura marítima. Não sei se por causa da Marinha também. Acho que a Marinha... Então, escola naval lá. Eu trabalho muito com Marinha, o Marinha Mercante também lá. Então, acaba que quando eu vou lá, eu falo bastante do mar, né? De coisas ligadas ao mar. Mas é uma questão cultural nossa mesmo, né? Então, a gente não tá preocupado. O mar, o que ele pode influenciar, o que vai ter impacto. Vou construir aqui... Não vê as consequências, né? Não tá acostumado com isso. É complicado, né? Então,
Muito bem. O que mais? Perguntas técnicas? Tenho. O Rodrigo tem um monte. Tem um monte de coisa, né? Vamos cooperar. Os teus equipamentos, qual que é a palavra difícil. Obsolescência. Tipo, por exemplo, você tem um monte, você tem umas estações, tem equipamentos e fica velho, estraga, troca, dá defeito. Como é que você deve descobrir que... Caramba, bicho. Você deve descobrir que o negócio tá falhando porque não vem dado, né? Então... Parou. Você só sabe que parou. E esse é um dos diferenciais do nosso produto, que daí começa a agregar tecnologia, informação, conhecimento sobre o equipamento, tá? Por a gente ser representante dos equipamentos, acabou que a gente sabe o equipamento. Conhece muito. Sabe o equipamento a fundo. Então, a gente transmite hoje os dados, não só o dado de onda. Transmite a voltagem, a frequência do sinal que tá lá. Daí a gente consegue identificar, por exemplo, a gente tem sistema de alerta só para hidromares, que a gente não precisa saber, né? Poxa, tá enterrando o equipamento. Porque às vezes o equipamento tá no fundo, não tá na boia, começa a sedimentar. Ambiente muito... hostil. Ele muda muito. Hostil, catavento. Ficar paradinho. Tá falando do negócio que tá... Poxa, tá começando... Salgada, enterrada. Tá começando a assorear em cima do equipamento. Ele continua medindo durante um tempinho? Continua, mas ele consegue identificar isso. O equipamento tá tombando, daí a gente já vai lá fazer. Então a gente tem uma página de diagnóstico, um background que fica só o pessoal olhando. Sensor, né? Exatamente. É a tela que que fica ligada lá no Hidromares. É um monte de luz piscando. Ó, aqui e tal, a boia soltou, saiu do raio. Sim. Isso é louco, meu. Então... então vou aproveitar para perguntar também, já que você falou da vida útil, né, do produto, e quando ele realmente para, como é que funciona a questão do descarte? Porque imagino que deve ser equipamentos bem complexos, né? Não, os equipamentos são relativamente pequenos, são eletrônicos, assim, não tem... É um descarte de eletrônico, assim, não tem muito segredo. Mas tem que devolver pro fabricante. Oi? Tem que devolver pro fabricante. Não, a gente faz o descarte aqui mesmo no Brasil. Descarte eletrônico, tá. Não tem... O que é mais cuidadoso, mas tem uma regra, é descarte das baterias, né? Então, baterias tanto alcalinas como de lítio, mas tem os pontos de coleta, etc. Qual é o tempo de vida das baterias? É porque depende da frequência que eu coloco de amostragem, assim. É porque consome pouco, né? A telemetria é pouco, né? Os equipamentos que não foram falados... Lógico, as devidas proporções, é o mesmo equipamento que às vezes eles mudam só a carapaça de fora, assim. É o mesmo equipamento que pode ser instalado a 11 mil metros de profundidade, com uma pressão absurda. Então, a ideia é, eles foram projetados para serem instalados, ficarem com uma bateria de um tamanho restrito e ficarem medindo que durante 6 meses, eu já trabalhei de projetos a 5 mil metros de profundidade, que a gente instalou o equipamento e ficou 8 meses lá o equipamento funcionando sozinho. Né? Então os equipamentos foram projetados para consumir pouca energia, né? Então a gente acaba tendo uma boa durabilidade, né? Nos e esses que estão profundos lá, como é que você transmite? Tem um fiozão, uma boia em cima para transmitir? Porque é óbvio, né? Esses muito profundos, assim, é um desafio grande, né? De fazer essa transmissão. Daí existem algumas técnicas, né? Não é o caso do portuário, né? Mas você transmite o sinal celular, Bluetooth, não funciona embaixo d'água, né? E daí a gente transmite via som. Ai, cara. Som é o que chama de molde acústico. Ele emite um som de um lado, daí depois tem um microfone do outro e eu transfiro o dado quanto a isso. Que louco. É uma técnica bem legal. Tem umas coisas. O som na água, principalmente no mar, é um. E propaga bem, né? Propaga bem. Tem um. Caraca, o golfinho. Exatamente. Por isso que os golfinhos, baleias, etc., se comunicam pelo som. Eles têm, às vezes, olhos pequenos. Porque é a melhor forma de comunicação dentro da água, né? Existem formas de comunicação assim, desde a época da guerra mundial, etc. Comunica Estados Unidos através de triangulações, uns canais que chamam SOFAR, umas características específicas, você usa eles, transmite dos Estados Unidos até a Europa. Nossa. Por dentro do oceano, assim, né? Lógico, tem as características específicas, assim, mas o som fica propagando, não se perde num canal específico lá de densidade da água. Eu só lembro do vídeo da beluga no filme da Dory. Não, mas é bem isso, assim. Se você for ver o golfinho, tem aquela cara que ele emite o som, capta ali, né, lá, e ele faz uma imagem 3D de onde tá, né? Acha o bicho enterrado com
com aquilo. Então o som na água é muito... Então, às vezes tem nessas plataformas, esses estudos... Quando você quer o dado em tempo real, geralmente, daí você trabalha com dado autônomo, você vai lá, resgata o equipamento, faz o download, faz o estudo. Mas quando você precisa de dado em tempo real, daí tem essas transmissões via som, né? Moldings acústicas chama. Daí tem uma boia que daí transmite o satélite, né? Legal. Faz essa transmissão. Assim. Caraca, é outra área, né? Completamente. Outro mundo. É um mundo profundo de informações. É uma tecnologia bem específica. Muito assim, específica, muito. Teve algum projeto que você falou, nossa, sério, estão me contratando pra isso? Tipo, tem... muito curioso. Teve alguma coisa que você falou, vão usar o dado pra quê? Pra que eles querem esse dado? Tem alguma coisa que te marcou nessa carreira? Já são quantos anos de Hidromares? Eu tô no Hidromares há 15 anos 15 já. 15 anos. Tem algum projeto que você fala, caraca, que da hora aqui. Tem um aqui, mas nem foi pra oceanografia. Já vendeu alguns sensores que a gente usa de temperatura desses pra profundidade, etc. Ele era feito de uma cerâmica biocompatível que a gente vendeu pro agro, né? Eles usaram o sensor de temperatura de água pro mar pra medir temperatura intravaginal de gado, né, de vaca, pra ver o ciclo menstrual e quando que era pra fazer a reprodução. Assim. Então, assim, como que eu vou atender esse cara, né? Então, assim, parece... Foi pra um lado totalmente diferente, assim. Mas como é um sensor que, tipo, foi feito pra ficar embaixo da água, tudo tem uma bateria, tudo funcionava pra ele, assim, sabe? Nossa, e como que ele adivinhou isso, né? Que louco! Caraca, coitado da vaca. Coitado da vaca ter chegado nesse sensor. Os bichinhos sofrem. Legal. Esse foi curioso. Esse merece até um corte. Muito legal. Tem casos assim... Poxa, esse eu acho que é o mais diferente. Mais assim. diferente, com certeza. Foi profundo, mas não era na água. Exatamente. Sensacional. Bom, podemos então, infelizmente, finalizar? Olha, o nosso bolinho tá acabando. Senão a gente vai ficar aqui também fazendo perguntas técnicas. E se você está gostando, quer saber mais curiosidades como essa, comenta aqui pra gente poder trazer pra fazer parte 2, hein, gente? Depois você compartilhar com os 60 e poucos funcionários. Gabriel, pra encerrar nosso papo de hoje, para sermos pontuais, eu vou te pedir pra você contar um pouquinho quem é o Gabriel de bermuda e chinelo. Agora, nada profissional. Pessoal, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Nas horas vagas... Mergulhada. Mergulhava, mas faz muito tempo que eu não mergulhei. Gosto de fazer sensores. Fica lá nas horas vagas não tem jeito. Eu gosto de ficar com os meus filhos. Eu tenho 4 filhos, então... 4 filhos? Então acaba ocupando. Ficar com a esposa, com os filhos. Sempre tenho que fazer uma vida agitada. Então, tem sempre atenção. Legal. É condensado. A mais velha tem 5 anos. 5, 3, 1 e 0. Caraca! Que legal. Parabéns. Então, é isso. A minha vida fora da Hidromares é dedicada a eles. Passear e visitar. Parque aqui em Santos. Isso é uma das coisas de Santos, né? Que a gente tá falando que eu morava... Sua qualidade de vida aqui em Santos é muito boa pra criar a família. Né? Menos deslocamento. Já fala média, tu já fala média? Tu já fala minha filha já fala tu, já. É comum eu chegar na padaria assim e falar, me vê 2 pãezinhos. Ela, qual pãozinho? Esse? Não. Demorou um tempinho. Média é muito clássico de Santos, né? Magrela pra bicicleta, né? Mango, 5 mango, ó. Minha filha já fala tu. Eu falei, caramba, de onde ela veio isso aí? Da escola, né? Não tem jeito já. Ela nasceu aqui, né? Ela nasceu em São Paulo, mas eu já morava aqui e tudo. Mas todos os outros são santistas. Os outros 3 são santistas. E o time de futebol? Sou São Paulino. São Paulino? Tá São Paulino. Tá São bom. Paulino. Podia ser pior. Podia ser pior. Tá bom. Tá perdoado. Muito bem, Gabriel. Muito obrigada por este episódio. Obrigado Adoramos essas curiosidades profundas. Foi valeu, obrigado. Show de bola. Deixa eu apertar aqui pra não derrubar água. Já quase derrubei. Já deve ter acontecido. Isso é pelo cuidado. Né? Tá vendo? Nessa aqui não vai ter sensor pra repetir. Muito obrigada pelo papo. Foi sensacional. E se você também gostou, não esquece de deixar o like, que sempre vale a pena, né? E resumindo o nosso papo de hoje, recebemos aqui Gabriel Pascoal, que é oceanógrafo, não é cenógrafo, né? Acabamos nem falando do perrengue do cenógrafo. E ele contou um pouquinho sobre as profundezas, como que funciona a medição, como funciona a análise, que dados que tem, muitas curiosidades,
perrengues, né? Tipos de equipamentos. Inclusive, um caso curioso de medir profundidade, não na água, mas em animal. Enfim, você vai ter que assistir pra descobrir, beleza? Então, assiste aí desde o comecinho. Fechou? Obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.